Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco e que possamos manter os nossos corações e mentes em vibrações elevadas, a fim de retermos todos os benefícios que certamente o Mestre, através da espiritualidade amiga, deseja para todos nós. As nossas palavras iniciais são de agradecimento pelo convite, mais uma oportunidade, pelo terceiro ano seguido, estarmos aqui nesta casa tão querida, conversando com vocês um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. É um prazer, uma alegria e, sobretudo, uma honra ocupar essa tribuna e saber que a casa, apesar dos nossos deslizes, apesar das nossas imperfeições cometidas em quase uma hora aqui tagarelando para vocês, ela continua acreditando que alguma coisa de produtiva possa sair da nossa conversa. É um prazer realmente estar aqui conversando com vocês. Pedimos aos espíritos que dirigem a casa e aos nossos espíritos protetores e amigos que supram as nossas enormes deficiências para que o trabalho se dê como eles têm planejado. Vocês, aqueles que frequentam já há mais de algum tempo as casas espíritas, devem ter ouvido falar já que a doutrina espírita tem dois aspectos bem característicos, como o próprio Evangelho. Ela tem um lado muito consolador. Vocês estão ouvindo bem? Eu não estou me ouvindo, não sei se eu estou com o ouvido... Tá legal? Valeu. Um lado muito consolador, um lado que nos coloca de pé, um lado que nos auxilia nos momentos em que estamos para baixo, e não por outra razão ela é chamada de o Consolador Prometido. E tem também um outro lado, um lado que nos chama à responsabilidade, um lado que nos convida à reflexão do que fizemos em nossas existências pretéritas e como estaremos construindo o nosso futuro. Eu espero que vocês já tenham ouvido nesse ano várias palestras sobre essa consolação, com aqueles palestrantes mais doces que transmitem aqueles eflúvios tão amorosos, porque hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre responsabilidade. E nós escolhemos um tema que acreditamos dizer respeito a boa parte daqueles que ainda estão encarnados na Terra. No boletim aqui do Grupo Espírita Fabiano, tem um quadrinho na segunda página falando assim: na casa espírita, quem faz o ambiente é você. E aí nós nos permitiríamos ampliar essa sentença, dizendo que em todo lugar, quem faz o ambiente somos nós. E aí tem 10 frases nos chamando à reflexão. E as 4 primeiras fazem parte da nossa conversa da noite de hoje. Diz assim: na casa espírita quem faz o ambiente é você. 1, com seus pensamentos. 2, com suas palavras. 3, com a carga emocional contida nas suas palavras. E 4, com o seu silêncio. Nós vamos falar hoje aqui com vocês a respeito da utilização das palavras. Como é que nós usamos a nossa língua? E para introduzir e talvez até embasar boa parte da nossa conversa da noite de hoje, nós escolhemos os 12 primeiros versículos do capítulo 3 da carta de Tiago. Essa carta é uma carta muito incisiva em alguns pontos, chamando realmente a atenção aos cristãos primitivos sobre as suas responsabilidades. É nessa carta que a gente encontra aquela famosa recomendação da ação conjugada com a fé, quando ele diz, não adianta dizer que alguém tem fé se não tiver obras, porque a fé sem obras é morta em si mesmo. Essa carta nos chama muito à responsabilidade como cristãos. E nesse capítulo 3, nós encontramos algumas recomendações sobre a utilização da palavra. Essa passagem é conhecida por alguns estudiosos como um verdadeiro código de disciplina da língua. E ela traz, como vocês vão ver, algumas imagens até bastante fortes
sobre a má utilização da língua que nós, em algumas vezes, para ser generoso, temos cometido, né, esse tipo de utilização. Diz assim, Tiago, falando ainda para todos nós: meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorarem mestres. Sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios. Por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados por um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também, a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela, bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura, lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Então, Tiago vem nos chamando à responsabilidade da utilização da nossa língua. E é interessante que logo no início da sua fala sobre esse tema, ele diz que se alguém não cair por palavra, este é homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo, nos dando a ideia, né, de que a perfeição do indivíduo, a perfeição do espírito, passa necessariamente pelo controle daquilo que ele exprime. A utilização da palavra pelo homem nada mais é do que a exteriorização daquilo que ele tem dentro de si. Mesmo que ele ache que de repente saiu alguma coisa que não pertence a ele, né, que no momento mais alterado escapou aquilo aqui ou ali, a utilização que fazemos do verbo vai dar o exato sinal daquilo que trazemos ainda dentro de nós. E a busca da perfeição, que é o objetivo de todos nós, que nada mais é que a busca da felicidade como espíritos, passa também por essa característica, o controle da utilização dessa ferramenta, né, como tantos outros talentos recebidos, né, a palavra, né, a linguagem, que é uma das características que distingue os homens, né, dos outros animais, pode ser usada para o bem ou para o mal, de forma positiva ou negativa. E somos nós que vamos definir como utilizaremos essa ferramenta. Ele faz uma comparação interessante também, apropriada à época deles, né, que é o poder da língua com relação ao homem e o freio que é colocado na boca dos cavalos, né? O cavalo, aquele animal, um animal grande, que é governado, é dirigido pelo cavaleiro quando se tem o domínio, né, através de um pequeno instrumento. Ele compara isso com a nossa língua, com o leme do navio, né, que direciona, por maior que seja a embarcação. Ele diz que conosco é a mesma coisa. A nossa língua, né, um órgão aparentemente desimportante, se comparado a tantos outros, tem também o poder de nos direcionar positiva ou negativamente, vibratoriamente falando. Logo no início
explanação, Tiago também faz uma observação interessante, dizendo que todos aqueles que ensinam serão julgados mais severamente. Ele diz, todos nós que ensinamos seremos julgados mais severamente. Essa passagem, que aparentemente poderia não dizer respeito a todos nós, em verdade fala sim a cada um de nós. Não apenas aqueles que ensinam nos bancos das escolas, né? Porque todos nós, como discípulos do Mestre, como aqueles que tentam ser seguidores do Cristo, estamos constantemente ensinando, estamos constantemente dando um exemplo aos que nos cercam. Não por outra razão, Paulo fala na carta aos Coríntios que nós somos o corpo do Cristo e seus membros em particular, cada um de nós. O reino proposto por Jesus, a transformação do planeta num mundo mais feliz, é trabalho de cada um de nós, através da nossa exemplificação, através do nosso comportamento. Então, todos nós somos sim esses que ensinam, esses que dão o exemplo, esses que, como cristãos, no nosso caso específico como espíritas, vão testemunhar a sua fé através da transformação interior, através da mudança daquilo que é possível a cada um de nós empreender. Emmanuel, comentando a respeito dessa ferramenta que é a linguagem, fala assim para a gente no livro Caminho, Verdade e Vida: conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Pela forma como nós usamos a linguagem, seremos conhecidos. Nas casas espíritas é comum uma analogia que se faz a um ditado popular, né? Aquele ditado, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. E aí, no meio espírita, a gente adapta isso para diz-me com quem és e eu te direi com quem andas, se referindo às companhias que temos, né? De encarnados e de desencarnados. As companhias que atraímos para junto de nós com a nossa maneira de viver. E nós sabemos que nós construímos em nosso redor toda uma atmosfera, por dizer assim, psíquica, vibratória, positiva ou negativa, de acordo com aquilo que trazemos dentro de nós. E essa atmosfera, essa vibração que cada um constrói pelos seus próprios atos, pela sua maneira de viver, que irá atrair para junto de nós e repelir, por outro lado, espíritos, companhias que sejam compatíveis ou incompatíveis com a vibração que desenvolvemos. Então, por isso que se diz, diz-me quem és e eu te direi com quem andas. E a gente podia estender um pouco mais essa lição, dizendo, diga-me como falas e eu também te direi quem são as tuas companhias, de encarnados e de desencarnados. Então, meus irmãos, é muito grande a nossa responsabilidade com a utilização da palavra. É maior ainda do que a da grande maioria dos nossos irmãos lá fora que não conhecem as verdades que nós já conhecemos. Não que sejamos melhores que eles, longe disso, mas nós, é inegável, com o conhecimento do Evangelho, com o conhecimento da doutrina espírita, já sabemos de algumas coisas que muitos companheiros não sabem. Já sabemos da responsabilidade que temos como agentes transformadores do planeta, como agentes transformadores do nosso próprio destino. Como disse o próprio Mestre, né? Muito será cobrado daquele que muito tem recebido. E nós temos recebido muito. Só o fato de conhecermos o Evangelho já é um instrumento valiosíssimo para a nossa transformação interior. Nós escolhemos, a gente podia ficar aqui exemplificando sobre a utilização da palavra com zilhões de situações e de exemplos. Nós escolhemos 3 situações em que nós costumamos vacilar e usar mal a palavra,
E para essas três, nós convidamos cada um de vocês a uma autoanálise, né? Como tudo na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus também, logicamente, tudo aquilo que a gente escuta e aprende, o alvo principal somos nós mesmos. Não vale mais a gente escutar a mensagem e começar a pensar naquela tia, no vizinho, né? Não, vamos procurar em nós mesmos se estamos ou não enquadrados nessas situações. Se não estamos, ótimo, já passamos por isso. Se estamos, que busquemos a transformação necessária. Então, 3 situações em que precisamos nos analisar. Verificarmos se estamos ou não enquadrados, se escorregamos ou não com a utilização da palavra nesses aspectos da nossa vida. O primeiro deles, a utilização, às vezes equivocada, do verbo nos momentos de ira, nos momentos em que somos cutucados, naqueles momentos em que somos convidados a exercitar a paciência. Às vezes a gente diz, eu sou muito tranquilo, paciente, desde que não pise no meu calo. Aí não vale, né? Jesus já orientava os discípulos, eles têm que ter um comportamento diferente, buscar retribuir o mal com o bem. Não precisam, eles não deveriam retribuir o bem apenas àqueles que lhes fizessem o bem. Isso aí os fariseus também fazem. Vocês precisam ter um outro comportamento. Quando ele fala, por exemplo, repetindo a lei antiga, né, dizia, lá na lei de Moisés está escrito, vocês amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. E aí diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos caluniam e perseguem. É uma outra proposta, é uma outra visão da atitude que nós precisamos ter. Então, nesses momentos em que nós nos inflamamos, em que nós temos vontade de, às vezes, esganar o companheiro, é que nós precisamos demonstrar a paciência, é que nós precisamos usar bem o verbo, é que nós precisamos nos controlar. É claro que, normalmente, isso não vai ser muito fácil, né? Porque a gente ainda está, né, com uma série de problemas, com as nossas próprias vibrações, ainda num patamar mais baixo, né? Espíritos ainda endividados com a lei, espíritos ainda a caminho, e cercados por companheiros também endividados com a lei como nós. Então nós somos constantemente cutucados aqui e ali, em situações que despertam, muitas vezes, a nossa ira, a nossa raiva. É nesses momentos que a gente precisa avaliar como é que a gente está usando a língua. A gente tem buscado a paciência, a concórdia, ou basta um pequeno sobressalto e a gente já explode. E não é só na casa espírita. Na casa espírita é mais fácil, né? Você ser tranquilo, você não explodir. Mas no trabalho também, às vezes, seja fácil, às vezes a gente é obrigado a não explodir. Mas em casa, né, no lar, onde tem muitas vezes aquele companheiro que vai cutucar naquele ponto onde a gente é mais vulnerável, é aí que a gente precisa do esforço. É fácil? Claro que não, por isso que é esforço. Né? Se fosse fácil, não precisava se esforçar para nada. Mas nós seremos reconhecidos como cristãos, Kardec nos diz isso em O Livro dos Espíritas, justamente por esse esforço em vencermos as nossas inclinações para o mal, pela nossa transformação diária. E a utilização da palavra é um desses aspectos. Um outro ponto, também bem comum, talvez não entre vocês, mas bem comum em boa parte das pessoas, de utilização não muito positiva da palavra, é a fofoca. A fofoca é outra situação complicada. Às vezes parece que a língua da gente tem vida própria, coça, né? Você tem quase que uma compulsão por falar alguma coisa com aquele companheiro ali do lado, por fazer algum comentário da vida do outro com aquele companheiro ali do lado. E normalmente
não é um comentário lá muito elevado, né? Normalmente não é uma boa ação que o indivíduo faz, né? Comparando, eu falei que a gente não ia falar de vizinho nem nada disso, que a mensagem é pra gente, mas né, não tem vizinho nenhum em novela, né, que bate na porta do outro para dizer, oh, você sabe, você viu lá o que a fulana do 604 fez de tão bom pro condomínio? Não, não tem, né? O cara vai bater lá para dizer alguma coisa ruim que o indivíduo fez. Eu não tenho nenhum problema com o morador do 604 do meu prédio, que eu nem conheço, então não é nada disso, não. É só um exemplo. Então, é outra reflexão que a gente precisa ter. O que a gente tem produzido, né? Como é que a gente tem agido com essas situações mais corriqueiras, né, do nosso dia a dia? Espalhar, né, essas, às vezes, inverdades, às vezes só para ter o que falar, né, é algo que a gente precisa também controlar, se corrigir, buscar um outro tipo de comportamento. E o terceiro ponto é a maledicência, às vezes muito ligada com a inveja que nós ainda temos em doses maiores ou menores dos nossos companheiros. Então, termos também cuidado com, às vezes, aquela frase mais ácida, aquele comentário, né, que deixa transparecer algo de não muito positivo que o nosso irmão tenha, alguma característica não muito elevada que ele possua. Porque se a gente for procurar defeito nos nossos companheiros, é claro que a gente vai achar. Todos nós os temos. Então, a proposta é não espalharmos esse tipo de coisa, né? Usarmos a linguagem, usarmos as palavras para coisas positivas. Emmanuel, de novo, Emmanuel, né? Em mensagens que nos chamam à responsabilidade, acho que o melhor, talvez o espírito mais indicado seja Emmanuel, né? Ele puxa a nossa orelha constantemente, ele nos chama a atenção para aquilo que precisamos melhorar constantemente. E no livro Vinha de Luz, na lição 73, chamada Falatórios, ele fala o seguinte, ele diz, primeiro, logo na introdução, que o homem, a humanidade, tem usado, tem gastado muito do seu tempo no combate às enfermidades do corpo físico, a busca de uma melhor condição de vida do homem, mas tem se descuidado, tem esquecido, tem negligenciado o controle da própria língua, porque desconhecem, né, em sua grande maioria, os malefícios que essa utilização errada produz em cada um de nós. Ele fala assim: poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Não nos esqueçamos do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, à feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Então, Emmanuel compara o falatório, a conversa menos digna, a conversa menos elevada, a má utilização da palavra, a construção de uma atmosfera doentia ao nosso redor. Veja o que ele fala: cercados por uma família de elementos enfermiços e aviltantes, à feição de vermes letais. Se nós formos ver, né, na literatura espírita, nós vamos ter exatamente essa figura, né? Quando nós não sintonizamos com o alto, e aí vale tanto para utilização errada da palavra, quanto para todas as ações que possamos vir a ter, que se afastam da lei de Deus, nós construímos em nosso redor uma atmosfera carregada, uma atmosfera negativa, uma atmosfera doentia, que vai trazer reflexos necessariamente para nós, como espíritos e, mais cedo ou mais tarde, com reflexos no próprio corpo físico. Pode ser que não venhamos a sentir esses reflexos nessa encarnação, mas levando essas máculas espirituais para o outro lado, quando retornamos,
existe sim a chance de impregnarmos o futuro, a futura vestimenta carnal que utilizaremos com essas vibrações negativas, e aí pode também surgir o efeito dessa utilização negativa dos instrumentos que recebemos, da vibração negativa que construímos ao nosso redor. Então, nós somos constantemente convidados, né, no mundo em que nós vivemos, a estarmos em atenção. Estar em atenção é também termos o cuidado para não reproduzirmos todas as desgraças que costumamos escutar. Nós vivemos hoje num mundo em que basta que a gente ligue a televisão e, dependendo de onde a gente sintonize, só vai ter desgraça, né? Só vai ter informação não muito positiva para a gente. Aí não adianta a gente dizer, mas o mundo está perdido, mas como é que podem passar um programa desse, como é que pode exibir um negócio desse na televisão? Ora, só tem programas desse nível porque tem quem assista programas desse nível. A televisão, né, exibe aquilo que vende, aquilo que tem plateia. Se não tem quem assista, não tem anunciante para o programa e o programa sai do ar. Então, somos nós, como sociedade, que consumimos as coisas positivas e também as coisas negativas que aparecem nos meios de comunicação. A nossa proposta, né, como cristãos, ainda que entremos em contato com essas situações, por vezes desarmonizantes, que não as reproduzamos. Que sejamos, como diz Emmanuel, né, ponto final daquilo que não é produtivo. Que tenhamos o cuidado de saber, de analisar o que é que estamos reproduzindo, o que é que estamos transmitindo para os nossos irmãos. Que tipo de vibração estamos levando para eles? Que tipo de informação estamos levando? Que tipo de preocupação ou não estamos transmitindo? Além disso, a nossa visão do mundo como espíritos é ainda muito limitada. Limitada, uma vez mais, pelo estágio evolutivo em que estamos, limitada pelas nossas imperfeições, pelas nossas viciações, de forma que não temos o conhecimento completo dos fatos que nos chegam. E reproduzir determinados fatos por ouvir dizer, por achar isso, por achar aquilo, às vezes também tem uma dose, né, de leviandade muito grande, de irresponsabilidade muito grande, como construtores, né, dessa ambiência que todos nós somos. Paulo, na carta aos Efésios, fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Então é um convite, né, constante à vigilância. Né? Não por outra razão, o Mestre nos orienta, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Né? A oração faz com que a gente sintonize com o alto, e a vigilância faz com que nós não caiamos sucessivas vezes naqueles pontos em que somos mais vulneráveis. Então, se nós temos o costume de usar mal a língua nessa ou naquela situação, é mais um motivo para estarmos atentos quando essas situações se aproximam e para nos esforçarmos para a cada dia usar melhor. Uma hora ou outra vai escapulir, a gente vai cair ainda, né? Mas mesmo caindo, né, mesmo escorregando, observarmos as nossas atitudes e buscarmos numa próxima vez nos aproximar mais da proposta do Cristo. Na carta no trecho que nós lemos da carta de Tiago, numa determinada parte, ele fala assim: a língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, dando a exata noção desse poder, né, de alteração vibratória em que nós muitas vezes nos permitimos, na verdade demonstrando aquilo que temos dentro de nós. Tem uma passagem no Evangelho de Jesus em que ele é questionado pelos fariseus
porque os discípulos, numa determinada circunstância, não seguiram exatamente o que estava previsto na lei mosaica quanto à higienização das mãos, né? Os fariseus distorceram através do tempo a mensagem original de Moisés, transformando muito daquilo que dizia respeito à mudança interior que eles precisavam empreender para estarem em sintonia com a lei de Deus, passando para uma representação exterior dessas virtudes. Então eles tinham uma série de comportamentos para a população e para eles mesmos que definiam se eram ou não virtuosos, se estavam ou não seguindo a lei divina. E num desses regramentos dizia respeito à maneira como lavavam as mãos. E os discípulos não seguiram esses preceitos. E eles então perguntaram a Jesus: como é que podem os seus discípulos se comportar dessa maneira? E aí Jesus diz que não é aquilo que entra na boca do homem que o torna impuro, mas assim aquilo que sai da sua boca. Porque o que sai da boca demonstra o que o homem traz dentro de si. Notem que não é por acaso que Jesus, em diversas vezes, faz questão de chamar a atenção quanto a essa mudança que precisava ser feita no comportamento dos homens. Não mais a aparência, não mais o ritual, mas a transformação verdadeira, né? Então, é claro que os discípulos poderiam ter tido, né, seguir todas aquelas regrinhas, né, seguir todas aquelas orientações para estar de acordo com a lei. Mas o mestre faz questão de ressaltar que aquilo não era o mais importante, né? Como tantas vezes a gente vê Jesus fazer questão de por exemplo, executar curas nas sinagogas nos sábados, né, que era proibido qualquer tipo de atividade no sábado. Então, tem a passagem que ele cura o indivíduo que tem a mão aleijada. É claro que ele podia deixar para curar na segunda-feira, mas ele faz questão de curar ali para deixar marcado que o comportamento exterior, o ritual, não importava em nada. O importante era a reforma que eles precisavam fazer dentro de si mesmos. E esse é mais um exemplo. Quando ele nos diz que quando falamos, quando nos expressamos, denunciamos o que trazemos dentro de nós. Então, não basta parecermos virtuosos. Não basta nos comportarmos como lordes ingleses, né? É preciso o esforço real para sermos melhores, né? Não basta mais sermos, naquela comparação forte também de Jesus, como sepulcros, né? Branquinhos, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. É necessário o esforço de transformação de cada um. E aí, cada vez que a gente usa mal a palavra, cada vez que a gente explode, cada vez que a gente dá acesso a esses sentimentos ainda negativos que trazemos dentro de nós, nós demonstramos o que ainda, todo o grau, né, de podridão ou não, que trazemos. E a proposta do mestre, então, é essa mudança. Mas ela só vai ser eficaz quando nós nos convencermos de que o importante é a transformação desses sentimentos e não apenas a negativa em pronunciar esse ou aquele desaforo. Então, é mais complicado ainda, é mais desafiador ainda, mas nós podemos fazer isso. Nós sabemos que em determinados momentos nós ainda estamos distantes da proposta do mestre de sermos limpíssimos, né, como espíritos. Ainda temos imperfeições diversas a corrigir. Nós já sabemos que o nosso pensamento não obedece ainda àquilo que nós
desejamos, né, a maneira como nós gostaríamos que ele atuasse, né? Muitas vezes nós pensamos coisas que preferíamos não ter pensado. Muitas vezes vêm inspirações, vêm vontades que nós certamente gostaríamos de não ter mais. Com relação ao pensamento, nós não temos esse controle. Agora, com relação ao que fazemos depois do pensamento e da transformação do sentimento que gera esse pensamento, nós temos, sim, influência. Tem alguns companheiros, alguns até na doutrina espírita acho que sim, mas em outras religiões certamente, que defendem, né, aquela ideia de que o pensar no mal é tão grave quanto a prática do próprio mal. Isso possivelmente baseados em trechos do próprio Evangelho de Jesus, que algumas vezes disse, né, textualmente, que se vocês basta que pensem em determinadas coisas e é como se tivesse cometido essa coisa, esse mal. Ora, com todo respeito a essa opinião, nós ousamos discordar dela por dois motivos. Primeiro, porque Jesus falava a um povo muito mais endurecido, muito mais necessitado de ameaças do que nós hoje, que compreendemos racionalmente a sua mensagem. Então, naquela época, eles precisavam sim de uma disciplina mais firme. E, em segundo lugar, a doutrina espírita, como uma fé raciocinada, não pode conceber que o pensar numa determinada atitude seja o equivalente a fazer esta atitude. Onde o mérito, então, de resistirmos a esse pensamento equivocado? Se nós aceitarmos a ideia de que o pensar no mal equivale a praticar esse mal, todas as coisas vão se justificar. Ora, já pensei no mal mesmo, já é o equivalente a ter feito, então vou e faço, né? Então, entendemos que existe sim grande mérito em resistirmos ao mal que ainda nos visita. É claro que o pensamento no mal ainda é um sinal de inferioridade, ainda é um sinal de que precisamos nos transformar, mas não reproduzi-lo, não dar a ele espaço suficiente para que se desenvolva em nós, é sim um grande mérito, até que um dia ele não mais nos visite com a frequência que tem visitado. Então, em determinados momentos, nós precisamos exercitar o não uso da palavra, o silêncio. Voltamos a falar. Embora não possamos controlar o nosso pensamento, aquilo que nós exteriorizamos, nós já podemos controlar. Eu devo confessar a vocês, e aí vão aqui dois exemplos muito singelos de coisas bem simplesinhas da vida, em que acredito que deva para ilustrar bem essa situação. E aí eu trago um exemplo particular, né? Como diz lá Pedro, né? Que devemos nos confessar uns aos outros para reconhecermos as nossas dificuldades. A gente confessa uma outra falhazinha menor, né? As maiores a gente guarda só pra gente, mas as menores a gente pode confessar. Então, para exemplificar essa ideia do pensamento e da ação, eu sou um pedestre típico, né? Não dirijo, não tenho vontade de dirigir, sempre usei ônibus e tal. E tem duas coisas que me irritam ainda profundamente, que mexem comigo de forma negativa, que produzem em mim pensamentos não muito elevados com relação à minha vida de pedestre, né? Uma delas é quando você está ali esperando o sinal abrir para você, ele fecha para o carro, abre, você vai para andar e vem aquele carro e se você não está atento, ele te leva junto. Eu confesso a vocês que em 99,9% das vezes eu não tenho pensamentos muito elevados para aquele indivíduo que avançou o sinal. Outra coisa é quando você está esperando o ônibus, já às vezes à noite, aí o ônibus que não é o seu para, o ônibus que é o seu vem, você faz até aquele sinal assim, querendo
passar o ônibus, né? Mas ele vê que você fez o sinal e corta e vai embora, né? Dá vontade de você amassar o ônibus todo, né? Se fosse possível. Esse sentimento eu ainda não consegui transformar, como muitos companheiros já conseguiram, né? Naquele, vá com Deus, né? Eu compreendo a sua... Né? Eu confesso, eu não consegui ainda, mas eu não xingo o indivíduo, né? Eu já consigo não esbravejar por isso, já consigo... Bom, deve ter algum motivo e tal, vamos procurar, né, acalmar, que daqui a pouco vem outro ônibus. Então, nas coisas mais singelas, a gente pode buscar essa transformação, né? O domínio do pensamento ainda não conseguimos, mas como exteriorizamos, isso já é possível. Já é possível nessas situações que nos irritam, já é possível no controle que fazemos das nossas lamentações, né? Às vezes a gente lamenta pra caramba, né? Às vezes a gente acha que a nossa vida é a pior do mundo, né? Que os problemas só nós que temos, que as dificuldades só atingem a nossa família, e aí fala. Hoje, conversando com um companheiro, ele falava que tinha... Ele é fisioterapeuta e faz hidroginástica, né? Então ele dizia que tinham duas idosas conversando e que ele ficou ali ouvindo e que era, eu tenho isso, parece aquela competição, né? Eu tenho doença tal, não, mas eu tenho essa tal que é muito pior que a sua, não, mas a sua não dá isso e aquilo. A gente está sempre tentando, né? Enquanto, se a gente olhar, né, para o mundo ao nosso redor, é claro que a gente tem dificuldades, é claro que a caminhada não é simples, mas a gente tem uma série de ferramentas e de auxílios que, se a gente fica só lamentando, a gente acaba não percebendo tudo isso. Por outro lado, para não dizer, o nosso tempo já está quase chegando ao fim, para não dizer que a gente só falou da utilização incorreta das palavras, o outro lado também é verdadeiro. Quando nós usamos bem o verbo, nós atraímos para junto de nós bons companheiros, nós construímos situações positivas. Pedro, né, falando de Jesus, diz que ele tinha palavras de vida eterna, né, palavras que tanto que duravam para sempre, mas palavras que transformavam o indivíduo para sempre, palavras que falavam da verdadeira vida, palavras que traziam uma nova visão do mundo. E guardadas as devidas proporções, apesar da nossa pequenez, também nós podemos ter palavras positivas, também nós podemos usar bem essa ferramenta. A caridade moral, nos ensinam os Espíritos, é muito mais difícil e muito mais eficaz também do que a simples caridade material. Sabermos ouvir e sabermos retribuir aquilo que ouvimos com uma palavra, às vezes de conforto, de bom ânimo, de incentivo, uma palavra que não destrua o sonho do outro, uma palavra que levante o irmão, palavras que de fato produzam algo de positivo ao nosso redor. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos convida a uma reflexão sobre a utilização da palavra. Ele fala assim: o discípulo sincero, e acredito que nós não estamos aqui numa segunda-feira à noite, quase na hora, acho que agora a novela é das 9, né? Quase na hora da novela, que eu não sei se ainda é a nova, se vai... Bom, quase na hora da novela, que muita gente assiste, não estamos aqui senão porque queremos nos melhorar, senão porque queremos nos aproximar de um dia sermos chamados discípulos do Cristo. Ele fala: o discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago, na carta, no trecho da carta que nós lemos aqui no início para vocês, uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Ora, lá
salvo engano, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, eles respondem quando perguntados qual o tipo mais perfeito que Deus tem enviado ao homem para lhe servir de guia e modelo: Jesus. Jesus é nosso guia e modelo. É alguém que deve ser seguido e imitado. É o mestre. É aquele que ensina. E aí ele nos convida à análise, à autoanálise já proposta por Santo Agostinho, também em O Livro dos Espíritos, no comentário à questão 919. Observarmos o que é que fizemos, se o nosso comportamento em cada dia foi ou não compatível com o Evangelho. E ele faz uma pergunta dura, né? Terei eu, olha bem, terei eu, não é terei o meu filho, meu marido, meu vizinho, meu patrão, terei eu utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Certamente que a resposta vai ser não, né? Mas aí não é pra gente, não, pronto, acabou, né? Todo dia eu vou dizer não, então eu vou desanimar. Não, mas vou me esforçar para amanhã. Se hoje em 30 vezes eu usei a minha língua contrariamente ao que o mestre utilizaria, vou me esforçar para amanhã, em boa parte dessas vezes, eu já não usar de forma tão negativa. Numa transformação constante dos nossos sentimentos. Só quando nós nos convencermos de que precisamos nos transformar como espíritos é que nós empreenderemos essas mudanças de verdade. Só quando nos reconhecermos ainda como espíritos imperfeitos, como espíritos com viciações, é que conseguiremos transformar essas viciações em sentimentos positivos. E aí, os discípulos, os apóstolos verdadeiros, são inúmeros, né, em exemplificar essa transformação e, às vezes, a própria dificuldade dessa transformação. O próprio Paulo, né, dizia que não fazia tudo aquilo que queria e ainda fazia muitas outras coisas que não queria. Já tinha a consciência de que precisava ter determinados comportamentos, mas ainda tinha dificuldade em colocá-los em prática. Em outros tantos, já sabia que não devia fazer, mas ainda fraquejava. Mas não desanimou, né? Como ele mesmo diz, prosseguia para o alvo. Essa é a proposta para cada um de nós. Apesar das quedas, apesar das dificuldades, buscarmos a utilização sempre positiva dos instrumentos que nós recebemos. No tema da nossa conversa de hoje, a utilização da palavra. Aí, para encerrar de verdade a nossa conversa, a lição 179, a penúltima lição do livro Vinha de Luz, também de Emmanuel, intitulada Palavras. E ele nos diz o seguinte: nunca te arrependerás de ter ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-se a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de proferi-las.
Da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho. Que nós possamos examinar as nossas palavras e que escolhamos aquelas que nos conduzam a caminhos mais felizes. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, que possamos retornar aos nossos lares, levando todas as vibrações de amor, de paz, que certamente foram despejadas sobre todos nós, e principalmente que possamos multiplicar essas